Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre turismo, sobre as potencialidades de Uberaba, do Brasil e do mundo e como que essa indústria se movimenta em diversos setores. Meu entrevistado é o empresário Nelson Araújo, ele é de Uberaba, mas ele é um pioneiro nessa área na região. Seja muito bem-vindo, Nelson. Vacira, fico muito feliz, honrado em estar aqui conversando com você, conversando com os nossos telespectadores. E estou à disposição aí para nós falar da coisa mais bonita que existe, que é viajar. E afinal, a gente construiu uma frase na universidade e sempre que eu entrava na sala tinha que estar escrito uma frase e os alunos seguiam isso à risca com muita coisa. Viajar é a maneira mais prazerosa de se adquirir conhecimentos. É uma frase que até complementa essa daqui, que de acordo com a Organização Mundial de Turismo, as Nações Unidas, o turismo ele é definido como uma atividade que é praticada pelos indivíduos durante as suas viagens e permanências em locais situados fora do ambiente habitual, né? Por um período contínuo que não pode ultrapassar um ano. E não tem o mínimo também. E não tem o mínimo também. Tem o mínimo. Tem o mínimo? Qual que é? É 2 noites. Ah, menos de 2 noites não pode ser considerado turismo? Não. Isso não está aqui no relatório da Organização Mundial do Turismo. Para gerar gastos. Uhum. E aí você complementou também que essa potencialidade mesmo da cultura, né, dos saberes, é uma coisa que você faz divertindo, entretenimento, mas que aprende muito, né? Muito. E o mais importante que você está falando é que se aprende muito. Isso aí é muito importante, se aprende muito para os nossos jovens, para os nossos netos, para os meninos, nossos adolescentes, as crianças que estão crescendo, a necessidade da internacionalidade, da globalização do conhecimento. Isso aí é fundamental. E é claro que as viagens é que favorecem muito essa formação, essa tendência. O que eu não fiz pelas minhas filhas, o turrão, eu estou tentando fazer e estou tendo sucesso em favor dos netos, em termos de internacionalidade, de conhecimento globalizado. Por quê? Porque a visão deles, e cada dia que passa, é mais necessário conhecer o mundo mais ainda do que a própria região, além da própria região. Isso é muito importante na formação deles. Nelson tem vários cursos, mas você é administrador, especialista em marketing e um empreendedor. Porque claro. Como foi que você começou? Como que surgiu essa ideia assim de falar, nossa, eu vou trabalhar na área do turismo? Isso aí é um pedaço muito bonito, muito agradável da minha vida, que foi lá em São Paulo, foi onde eu estudei, com toda a equipe, todos os professores da Fundação Getúlio Vargas. E tinha um grande amigo que toda sexta-feira a gente tinha um happy hour na sala da presidência do Sindicato de Hotéis de São Paulo, do Sr. Valdemar Albien, que depois viria a ser presidente da Federação Nacional de Hotéis. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós nos reuníamos ali, naquela sala. O Valdemar Albien, o Caio Luiz de Carvalho, que depois viria, já eu falo dele, e um jornalista de turismo, o mais laureado jornalista de turismo de todos os tempos. Ele era, nessa época, diretor do suplemento de turismo do jornal O Estado de São Paulo. Joel de Andrade Lois, ex-redator do Correio Católico de Uberaba. Família Lois, que tanto honra esta cidade. E aí eles despertaram em você estar perto dele, a gente respirava turismo. Tanto que ele que influenciou, que fez aquele jovem, que ele era mais jovem, mais novo do que nós todos, o Caíto, que nós chamávamos, o Caio Luiz de Carvalho, a se tornar um expert em turismo, e no governo Laudo Natel tornou-se o coordenador. Lá não tem secretário, nunca teve Secretaria de Estado do Turismo no Estado de São Paulo, tinha uma coordenadoria estadual. Então o Caíto veio a ocupar esse posto por vários governos no Estado de São Paulo.
o coordenador de turismo do estado de São Paulo, pelas mãos, naturalmente, pela formação e pela indicação de Joel de Andrade Lois. Nessas conversas de vocês aí, por exemplo, Joel sendo de uberabense, você, um jovem ali, né, se mergulhando ali naquela sabedoria deles, vocês já acreditavam no turismo em Uberaba? Já, porque a gente já tinha uma formação universitária razoavelmente sólida, já tinha feito a universidade e eu era executivo da maior de marketing, na área de marketing, da maior indústria de móveis da América Latina. Então, através daquilo ali, eu consegui quase que a aplicação de um hobby dentro da empresa, dentro do trabalho, que é colocar a indústria também no mercado do turismo, ou seja, mobiliar hotéis. E a gente fez vários hotéis no Brasil. E alguma coisa passamos a partir dali, passamos a exportar para a Europa em boa quantidade. Você acreditava, quando você começou, que ia prosperar como prosperou esse negócio seu? Ah, extraordinariamente, tanto que foi tão valioso que, sem qualquer merecimento pessoal, fui convidado e fui exercer por alguns anos o posto de professor adjunto ou professor substituto nas palestras de marketing para o mobiliário brasileiro, para a Fundação Getúlio Vargas. Andei ganhando alguns cachês Brasil afora aí, da FGV, fazendo palestras a respeito. E aqui em Uberaba também você foi professor, né, no curso na Universidade de Uberaba, na Uniub. Isto. Nessa área de turismo. Eu fui dar um quinhão de experiência, como eu não tinha mestrado, eles precisavam de uma base de experiência perante o MEC. E então foi o velho aqui que eles convidaram para complementar, graças também por bondade, pelo amor daquela criatura maravilhosa que passou por aqui e deixou uma contribuição extraordinária, a professora Ana Paula de Oliveira, uma baiana que é consultora, até hoje consultora do Ministério da Educação para os cursos de turismo no Brasil. Nelson, o curso, ele foi desativado? Infelizmente foi. Uhum. Você tem uma ideia por quê? O bacana aí é ver como é que ele chegou ao Uberaba. Havia algumas indicações para a reitoria, mas eles não confiavam, eles nunca acreditaram em turismo, nunca se acreditou em turismo. Isso é uma tendência geral no Brasil. Então eles nos convidaram, a mim, a Sandra, filha de João Gilberto, para ir conversar com os reitores e diretores da universidade a respeito. Então eles queriam saber até que ponto a gente acreditava da importância de se implantar um curso de turismo aqui em Uberaba. E a gente mostrou para eles, procurou demonstrar, e eu lembro que foi o que mais falei até demais, mostrar para eles algumas situações verídicas que aconteciam. Quer dizer, que a mão de obra no Brasil, no turismo, era totalmente sem qualquer qualificação. Então, só um exemplo, por exemplo, que foi citado na época, o plantador de mandioca lá no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, quando chega na alta temporada de julho e dezembro, janeiro até o carnaval, ele saía da lavoura de mandioca e ia para a cidade trabalhar nos restaurantes e nos hotéis. E mão de obra temporária que até hoje perdura, E essa mão de obra precisava ser substituída, tinha que qualificar, porque senão não havia uma expansão, principalmente no âmbito internacional. E isso, graças a Deus, eles acreditaram nessa proposta, e hoje, e depois de vários anos e passando como professor, a gente não ganhava, eu gastava mais preparando aula do que o salário que eu recebia. Mas eu recebi um salário mais extraordinário, muito grande. Quando, depois de formados, os meninos passavam um e-mail para mim e falavam assim: professor, estou ralando aqui na costa do Sauípe, estou ralando aqui em Florianópolis, estou ralando aqui no Hotel Marriott em Atlanta, na Geórgia, estou ralando aqui em Auckland, na Nova Zelândia, estou ralando na Flórida.
estou ralando em Londres. E hoje a gente tem tive a alegria de até visitar 3 ex-alunos em Londres. Coisa mais maravilhosa. E uma delas continua lá hoje, trabalhando no parlamento inglês, na área de assessoria de turismo. É muito bacana ver isso, né, Nelson? Muito, muito. Isso aí é o Beraba que fez, é o Marcelo Palmeira que fez, é o Niúbio que fez, os professores, a professora Ana Paula, os diretores que vieram de Santa Catarina para cá. Quer dizer, é um esforço conjunto. Foi um pedacinho de Joel Lois nisso tudo, com certeza. Você está falando dessa mão de obra aí, dessa mão de obra do plantador, que está ali mesmo fisicamente, né, do plantador de mandioca, como essa mão de obra intelectual também, como você está citando aí no parlamento. A indústria do turismo, ela reúne muitos setores, né, Nelson? Do transporte... Claro. São 50... Boa pergunta. Puxa, obrigado. São 52 atividades que englobam, o turismo engloba 52 atividades econômicas no mundo inteiro. 52? 52 atividades. Ele movimenta 52 atividades econômicas no mundo. Imagina a quantidade de pessoas nessas atividades, né? É muito fácil. A gente tem até os dados. A gente tem os números. Representa 11% da força de trabalho do mundo, que produz 5% do produto interno bruto mundial. Ou seja, mais de 4,3 trilhões de dólares anualmente. Anualmente. Nelson, eu tenho uma informação aqui, eu quero ver se ela ainda está valendo, não é uma informação muito nova, mas segundo a Embratur, a indústria do turismo no Brasil movimenta mais de 30 bilhões, o que representa algo em torno de 3,5% aí do PIB, sendo que o turismo interno responde por aproximadamente 80%. Essas informações ela está no site da revista Turismo, mas ela não é recente. Então agora você deu uma atualizada nesse valor para nós em termos de mundo. E no Brasil? Bom, em termos de mundo, gostaria só para ver, em termos de turista, começar por turistas, vamos pegar em 1950, ainda não existia ar-condicionado, não existia navio de cruzeiro, 1950. No mundo inteiro, ele movimentava no mundo inteiro apenas 25 milhões de turistas. No mundo inteiro. Em 50. Em 50. 20 anos depois, olha só o que faz o progresso. As comunicações, os transportes, a evolução dos transportes, tanto a nível de transporte aéreo, quanto rodoviário, quanto ferroviário, e principalmente aqui já incorpora o transporte marítimo e o transporte fluvial, importantíssimo. Em 20 anos, de 1950, de 25 milhões de turistas, pulou no mundo para 166 milhões de turistas. É uma soma, é um pulo simplesmente extraordinário. De 70 para mais 20 anos, olha só, também em função de cada vez maior dos transportes, principalmente o transporte aqui agora aéreo, não é? Veja a evolução do Brasil no transporte aéreo nesses últimos 40 anos, né? Foi algo extraordinário. Então, de 1970 até 1990, passou de 166 milhões para 440 milhões de turistas no mundo. No mundo. E 16 anos depois, passou para 846 milhões. 20 anos depois, passou dos 900 milhões em 2011. Mais de 900 milhões de turistas no mundo. Aí nós temos da onde saiu para onde foi. Esses dados a gente tem tudo. A Organização Mundial do Turismo, com sede na Espanha, da ONU, com sede na Espanha, ela tem os dados sempre atualizados, a gente pode entrar na internet e verificar
Isso são dados facílimos, facilmente acessíveis. Então, o maior exportador de turismo, um dos maiores exportadores... Quem mais viaja? Qual o país que mais viaja? Um dos países da Europa, o que mais exporta turista é a Alemanha. Do mundo, hoje é a China, segundo lugar o Japão. E exporta para algum local específico ou não? Sim, o campeão receptivo, o país que mais recebe turistas do mundo é a França, com 75 milhões de turistas ano. Segundo lugar era a Espanha, agora é os Estados Unidos. Passou a Espanha. Os Estados Unidos está com 62 milhões de turistas ano. A Espanha, por que você acha que houve essa mudança da Espanha para os Estados Unidos? Em função da adoção do euro, que é uma moeda muito mais forte do que o dólar. Antes o dólar era mais forte do que as moedas locais, entendeu? Do que o peso, do que o franco, do que o escudo, do que a lira italiana. Essas eram todas moedas fracas perante o dólar, e principalmente o grego, né? O dracma, todas essas moedas eram frágeis. Inverteu a situação. Logo, favoreceu o mercado europeu e com a adoção da comunidade europeia, facilitou o fluxo de turistas dali para várias partes do mundo. E agora aqui nós chegamos no Brasil. Aquele plantador de mandioca que vai na cidade nos fins de ano, na alta temporada, ele se viu na necessidade de estudar. Ele evoluiu. Ele passou a viajar. Passou a viajar. E os filhos foram para a universidade. Resultado, temos voos charters semanais. Voos semanais alugados, que a companhia de turismo aluga para trazer os turistas, como nós fazemos charter daqui, saída de Uberlândia, de São Paulo, daqui para o Nordeste, para alguns lugares, tem da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal, para o Nordeste brasileiro. Nelson, você foi mostrando em dados, né, que houve um crescimento, assim, usando sua palavra, assim, assustador mesmo em termos de turismo. Mas durante esse período também nós vivemos muitas crises financeiras e econômicas, como estamos vivendo agora, não só o Brasil, mas crises em vários países. No turismo não tem crise? Tem, mas não sente tanto, porque as pessoas vão discutir a crise, em vez de discutir a crise aqui na sua sala, ela vai discutir lá no outro bairro. Em vez de discutir no outro bairro, vai discutir em outra cidade. Em vez de discutir em outra cidade, vai em outro estado. Em vez de discutir lá no Rio de Janeiro, vai em Buenos Aires, vai em Santiago. Entendeu? Hoje tem vários locais, vários destinos do mundo, sempre haverá um lugar mais barato para você ir discutir a crise do que no próprio lugar que você está. E me explica essa situação que todo mundo bate nessa tecla, que às vezes viajar por alguns países, não só da América do Sul, fica mais barato do que circular no próprio país. Moeda, em função do câmbio. Em função do câmbio. Há alguns anos atrás, nas férias, o nosso litoral enchia de argentinos, porque a moeda lá, quando passou, ficou 1 por 1. $1, 1 peso, né? E a nossa moeda valia $1, 5 reais, 5 reais, 6 reais, quer dizer, o deles era 5 vezes mais. Hoje a situação inverteu. Hoje o dólar aqui está em torno de 3,50 hoje, nesse dia. Hoje, quinta-feira, isso no câmbio negro, tá certo? Ao passo que o peso argentino no câmbio negro, nesse instante, está 17 pesos para $1. Logo, precisa de 5 pesos para comprar R$1. Então, os produtos, o custo do hotel, da alimentação e do jeans, das coisas na Argentina, está muito mais barato do que no Brasil. Tá certo? Agora, você pediu para citar fora da América Latina, então vamos citar fora da América Latina. Vamos para a Europa. Vamos esquecer os Estados Unidos, que os Estados Unidos, nesse instante, para compras, não está tanto vantajoso. Ainda é vantajoso em função do custo Brasil.
ainda é vantajoso. Por exemplo, eu sou por receita médica, eu tenho que usar um determinado hidratante. Aqui em todas as farmácias custa R$140. Lá nos Estados Unidos, ao câmbio altíssimo de hoje, lá custa $14, 10% em termos de moeda, que multiplicado por R$3,50 dá R$48. Portanto, o produto, mesmo com câmbio elevado, o produto que eu compro aqui por 140, o necessário para mim, hoje minha filha está voltando amanhã do grupo que foi levar na Disney, comprou lá para mim essa semana, tá certo? Está trazendo a 40 e poucos reais. Isso nos Estados Unidos, que está caro. Se a gente for para a Europa, mais barato ainda, porque o euro não subiu tanto em relação ao real, em relação ao dólar, quanto o real em relação ao dólar. Então está mais favorável para a gente ir nesse instante para a Europa do que para os Estados Unidos. E o pessoal que faz a opção de lá para cá, do exterior para o Brasil, quais são os locais mais procurados no Brasil? Bom, primeiro, o portão principal de entrada no Brasil ainda é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o principal portão, segundo São Paulo, tá certo? Lembrando que hoje tem voos regulares do Brasil para, por exemplo, a TAP tem voo regular de 9 capitais, direto para Lisboa, toda semana, 2, 3 vezes por semana. Brasil-Lisboa. Brasil-Lisboa, sendo que de Campinas e São Paulo é diário, do Rio de Janeiro é diário. Aí tem de Porto Alegre, de Florianópolis, de Belo Horizonte, de Brasília, de Salvador, de Recife, de Fortaleza, tudo direto para Lisboa e de Lisboa para cá. Então, isso dá um fluxo de vai e vem de turista muito bom, porque a partir de Lisboa, conexão em Lisboa, a gente tem mais de 200 destinos cobertos pela TAP em toda a Europa, África, Ásia, Oriente Médio. E no Brasil, Nelson, o que eles procuram mais? Procuram nossas praias, que são belíssimas, ou procura a questão histórica, as cidades históricas? Outra pergunta inteligente que a Evacília nos coloca. No inverno, tanto no hemisfério norte, grande parte da população do mundo, ou a quase totalidade, está no hemisfério norte. O hemisfério norte, o inverno deles é no nosso verão. Vai de novembro a abril, o inverno deles. E no inverno, o que acontece? Principalmente porque a população nos países desenvolvidos está a faixa etária está cada vez elevando mais. Então a população está cada vez mais velha. E quanto mais velho, mais sente o inverno. Então a tendência, eles sempre descem para os trópicos, para as regiões tropicais, na época do inverno deles, tá certo? Que é o nosso verão. Então, até bem pouco tempo, as populações nórdicas, do norte da Europa, da Alemanha para cima, principalmente da França para cima, do norte da Itália para cima, descia tudo para as Ilhas Baleares, na Espanha, para a Costa de Prata, na Espanha, para a costa portuguesa, Portugal, para os Açores, as ilhas para os Açores, ilhas portuguesas no Atlântico, para essas regiões. No entanto, essas regiões, com as alterações do El Niño, também na época já estão mais frias. Já não está atendendo mais a necessidade deles, já está um pouco frio para eles. Então o que acontece? Eles buscam mais ao sul. E mais ao sul, onde que tem lugar no mundo? Na Austrália, na Polinésia Francesa, na Nova Zelândia, no Brasil. E no Brasil, Argentina, Chile, na América do Sul. E desses países todos, o país que mais oferece uma elasticidade cultural, uma variedade cultural maior é o Brasil. Então, eles estão vindo para o Brasil em número cada vez maior. E por isso esses voos, Fortaleza, Recife, Salvador, para a Europa. E agora também para os Estados Unidos. Tem voos de Manaus, tem voos saindo do Recife para Miami, de Manaus para Miami. Então, está cada vez mais. Assim como os transportes alimentaram as nossas estatísticas
no correr dos anos, desde 1950, continua até hoje alimentando e vai fortalecendo e aumentando cada vez mais o fluxo de passageiros, o fluxo de turistas. Há uma restrição aqui que a gente tem que cortar o cabelo um pouquinho, que você aí mais crítico tem razão em falar, não é bem assim, tá bem? Não é bem assim. Porque há muitas situações que os turistas não deixam de vir para cá para ficar nos seus próprios países, para fazer turismo local também, em função de crises que eles estão vivendo. Por exemplo, a gente não vê gregos que sempre via nas praias do Rio de Janeiro. Não tem. A gente não vê ninguém da Síria, daquela região do Líbano, que está tudo em crise, região que estão todas em crise, né? Não estão vindo. Do Egito, né? São regiões que estão em conflito, então eles não estão mandando turistas, tá certo? Mas algumas dessas regiões, o turismo receptivo também foi bastante afetado, como você acabou de citar, o Egito, tá certo? Própria Jerusalém, que tem uma demanda turística muito grande, e agora estão surgindo novos destinos turísticos na África, que é a Tunísia, que é Marrocos. Esses aí estão fluindo, estão crescendo. Nelson, eu sei e a gente percebe assim também o seu conhecimento, você é um especialista mesmo na área, você já viajou bastante, praticamente o mundo inteiro. Você viajou mais como turista ou mais como um especialista para avaliar, para analisar, para que o seu turista não caia em armadilhas e que ele aproveite o máximo possível da viagem dele? Bom, em primeiro lugar, eu nunca viajei como turista. Não? Nunca. Só existe no turismo um negócio que chama-se viagem de familiarização, que a gente é convidado do transportador aéreo, do hoteleiro, do governo que recebe, convidado deles para conhecer o produto turístico deles para incentivar a venda aqui. Então, por exemplo, vamos a Barcelona, a gente tem que ir, tem que cumprir uma enorme agenda de visitas, determinada por eles, tanto os hotéis que estão no pool, que vocês vão ter que conhecer o parque e tal, vão ter que conhecer isso, aquilo. Só para vocês terem uma ideia, na última fan tour que a gente fez para a Flórida, nós fizemos 6 dias úteis lá, 29 visitas técnicas. Nós tivemos 2 horas, o tempo inteiro, 2 horas livres para chegar num outlet e fazer correndo as nossas comprinhas. 2 horas. Então, e também participamos muito de congressos internacionais de turismo. Isso nós fazemos questão de participar. Inclusive a Uberatur já foi laureada num dos congressos realizados na República Tcheca, como o agente de viagens mais antigo a participar dos eventos internacionais. Dentro dessa visita técnica, vocês olham também a questão da empresa aérea, aeroportos? Tudo, a empresa aérea, tudo. E quando a gente voa, quando pega um voo daqui para Paris, daqui para Miami, daqui para Nova York, daqui para Santiago, a gente viaja num voo, normalmente um Boeing 777 ou um Airbus A330, 320. Assim. Esse avião tem um determinado nível de conforto. No entanto, se você pega um avião regional na Europa, pode ser da TAP, o avião é muito mais luxuoso, muito mais bonito, muito mais confortável. Ô Nelson, você tem um critério de avaliação? Porque você é bastante organizado. Depois dessas visitas, você faz anotações, você avalia, encaminha, isso é discutido? Não apenas a gente anota, traz cartão, depois cobra, dá informações, eles cobram informações da gente. Então, só respondendo a sua pergunta mais objetivamente, com exemplo, nós estávamos na penúltima viagem à Flórida, nós estávamos visitando uma cidade da grande Miami, ao norte, para cima de Bal Harbour, e a diretora de turismo do município, uma moça afro,
afrodescendente, mas de uma competência e de uma simpatia fantástica. E com ela a gente conseguiu um acordo ali, na hora, oportunidade para que alunos da universidade aqui fizesse estágio obrigatório, cumprisse estágio obrigatório lá dentro do departamento de turismo do município dela na Flórida. Até isso a gente chegou a negociar e conseguir no exterior. De maneira que, só concluindo, nós na equipe Uberatu, não é só eu, são várias pessoas, a minha filha, por exemplo, anualmente nós temos grupo de jovens, adolescentes, que a gente leva para 2 semanas em Orlando, na Flórida, e eles estão retornando amanhã. Amanhã já... É a Marília. A Marília, e o neto já é tutor. Já fez 18 anos, já é guia. Então, eles estão retornando essa semana. Né? Então, a gente tem grupos que a gente leva para várias partes do mundo. Então, a gente já levou para a Argentina, para o Uruguai, para o Canadá, para a Europa. Né? Então, a gente sempre executa esse trabalho. Nelson, o que significa turismo moderno? Turismo moderno então, vamos falar do turismo antigo. Lembra daquela aula de história antiga que a gente tinha no colégio? Falava da Constantinopla, que falava dos fenícios, que falava daquelas coisas bonitas da antiguidade. Então, o turismo da antiguidade, ele morreu em 1841, com 3 ações, né? Nos anos 1840, com 3 grandes ações. Primeiro, Thomas Cook. Esse é um inglês de Manchester. Em 1840, na Europa só se viajava de trem, não existia outro meio de transporte, a não ser cavalo, carruagem. Trem ou carruagem. E havia a cidade de Leicester, escreve-se Leicester, mas inclusive no futebol vocês vêem Leicester, eles falaram em Leicester. Há um congresso anual de batistas protestantes e precisava de levar esse pessoal da região até Leicester. Só que a passagem de trem era muito cara, o poder aquisitivo era baixo, não dava. Então, o senhor Thomas Cook procurou os donos da ferrovia e perguntou se eles podiam alugar um trem para ele levar os protestantes a participar do congresso, porque eles também, os donos eram protestantes, do congresso em Leicester. E fazer um preço barato que ele pudesse ratear com todos os participantes. E ele conseguiu fazer. Então, essa foi a primeira viagem do mundo organizada, mas isso sem objetivo lucro, apenas participação, objetivo religioso. Ele fez um ano, fez o segundo ano e viu que dava certo. Aí ele passou a empresariar aquele trabalho. Ele resolveu levar a gente para passear em Paris. Tentou com a companhia de trem que levava e atravessava de barco o canal e pegava o trem do outro lado e seguia a Paris. Os preços, como eles sabiam que ele estava ganhando em cima, eles cobraram, não fizeram desconto algum. Então era inviável. Ele fez esse mesmo trajeto. Ele manteve o destino, fazendo no outro percurso. Dali ele conseguiu acordos bons via Holanda e Bélgica. E havia Holanda e Bélgica, e ele chegou em Paris a um preço muito mais barato. Paralelamente, na mesma época, de Portugal, havia um fluxo migratório bastante acentuado para fugir das dificuldades de lá para o Novo Mundo. Para o Brasil especialmente, para a Argentina e para o Brasil, de navio. Eram navios cargueiros, mas que levavam uma parte de pessoas, em condições bem rústicas. Então, o senhor Abreu, lá do Porto, passou a providenciar documentação migratória. Da documentação, ele fez um acordo com os donos do navio para facilitar o trabalho deles, para ele já entregava também o bilhete de navegação, Ali ele passou a ganhar dinheiro, foi a primeira empresa de navegação do mundo, foi a Agência Abreu.
Ali ele passou a ser um agente de viagem. Da mesma forma que na Inglaterra, o Sr. Thomas Cook. Aí, poucos anos depois, nos Estados Unidos, o governo fez uma licitação para os Correios, porque como o transporte nos Estados Unidos, no leste, na costa leste, era muito difícil, era praticamente só a cavalo, então fez uma concorrência para que fizesse por cabotagem, por barcos, o serviço de correios ao longo da costa leste inteira dos Estados Unidos. Ganhou a concorrência uma empresa de transporte chamada Express American, ou American Express, ou hoje Amex, cartão de crédito. São as três primeiras, os três primeiros grandes exemplos. Então, de 1841, aí é que surgiu o turismo moderno. Em 56 ganhou uma explosão extraordinária com ar-condicionado nos transatlânticos, e surgiu os transatlânticos de luxo. Olha, nós estamos aqui na última pergunta, Nelson, infelizmente, né, porque estou fazendo uma aula para todos nós, para compreender a importância do turismo no mundo inteiro. Mas eu quero saber de você, em Uberaba, é preciso fomentar mais o turismo? Isso é palavra geral de todo mundo, né? Que a gente sente. O que é preciso para melhorar o turismo em Uberaba? Porque aqui nós temos também a história do Chico Xavier, nós temos a questão de Peirópolis, enfim, várias áreas de Uberaba que podem ser melhor exploradas. O que falta? Acontece que o problema cultural brasileiro, não é só no Uberaba, é brasileiro, como dizia o Joel Lois, aquela caveira que estava fincada no negócio, continua até hoje, é que turismo não dá voto. Então, de maneira que não há vontade política. Não há vontade política. Só para você ter uma ideia, Punta del Este, aqui no Uruguai, cidadezinha de 30 mil habitantes, fora da temporada, ela funciona 6 meses por ano. Aí recebe um fluxo de turista de 150, acima de 150 mil pessoas, permanentemente. Ela recebe anual, nesses 6 meses, mais turistas do que o Brasil inteiro recebe. Isso é uma vergonha, como diria eu. Uberaba não foge à regra. Acontece que Uberaba tem potencial, não só Uberaba, a região, e nós somos interdependentes. Tem que ser regiões em pacotes, turismo integrado. Uberaba só é muito pouco para fazer o turismo, vamos chamar de um turismo de uma semana, um pacote de uma semana. Não dá para o turista sair lá de qualquer lugar do Brasil e vir para ficar uma semana em Uberaba fazer o quê? Mas ele dá para fazer um turismo integrado e fazer bonito. Por exemplo, se ele sai de ônibus, vem um ônibus que vem uma semana aqui para a nossa região, ele sai de São Paulo, entra pela região de Franca, passa por Brodowski, visita o museu daquele Portinari, Cândido Portinari, que é fantástico. Imagina um pintor que tem quadro, painel dele na ONU, de 2 painéis de 14 de altura por 10 de largura. Imagina, esse pintor é aqui de Brodowski. E é um fantástico, maravilhoso. E para Tatá Espertinho, que tem obras dele também, né? Então, dali tem Rifânia, que pode fazer Pará, que é Jaguara. Tem Sacramento, com a Gruta dos Palhares, e com Eurípides Barçanufo, o turismo religioso. E dali ele vai a Araxá, ele cumpre uma noite em Sacramento, cumpre 2 em Araxá. Serra da Canastra. Aí já é outro roteiro. Serra da Canastra é outro roteiro. De Araxá ele vem para Uberaba. Entendeu? Aí já faz o stop em Peirópolis, almoça, passa umas 3, 4 horas em Peirópolis para conhecer bem ali Peirópolis. Vem para Uberaba, daqui tem uma série de atividades, tá certo? Para ele cumprir. E daqui ele retorna a São Paulo. Isso em termos rodoviários. Em termos aéreos, a gente pode integrar com o portão Uberlândia, que, queira ou não, é o melhor portão, é o mais adequado, é o de menor custo. É o de menor custo, é o mais apropriado. Seja em termos de hotelaria, seja em termos de aeroporto, Uberlândia na chegada seria muito bom.
Então seria o portão de entrada por ali, aí faz o roteiro ou começando por Araxá, fazendo Araxá, Sacramento, Peirópolis, Uberaba, Uberlândia ou vice-versa, entendeu? De maneira que tem oportunidade para todos. O turismo integrado é uma necessidade. Por exemplo, existe o turismo integrado em todo o leste canadense. Se a gente não vai só para visitar Montreal e deixar de visitar Toronto, Niagara Falls, Quebec, Ottawa, ou não vai em outras sem visitar as demais. A mesma coisa nós podemos ter humildade e aplicar aqui na nossa região. Quer fazer essa integração de acordo com a formatação de uma logística, né, que contempla vários municípios. Uberaba tem uma série de quesitos fortes de turismo, muito fortes. Assim como Uberlândia. Uberlândia está explorando razoavelmente bem o turismo de esporte. Razoavelmente bem. E lá também tem universitário. Aqui nós temos universitário, turismo científico, o turismo de agronegócio. Temos o maior polo de fertilizante da América Latina. Temos o turismo pecuário. Aqui é uma infinidade também. O turismo de saúde, sem esquecer o turismo de saúde, que Uberaba é um centro dos principais do centro-oeste brasileiro. Então, aqui há uma demanda muito grande. E o turismo religioso, tanto em igrejas lindas, museus, Museu de Arte Sacra, Museu Chico Xavier, Museu de Arte, Museu Umada. Arte decorativa. E temos artistas. Temos os Paulo Miranda, o Hélio Siqueira, o Edemir Siqueira. Temos muita gente boa aqui, artistas de renome, para serem com seus ateliês abertos esperando os turistas. Né? Tem muita coisa para mostrar. Bom, nós entrevistamos, né, o Nelson Araújo, empresário do setor de turismo, e que trouxe para nós muitas informações sobre a importância da indústria do turismo na geração de emprego, de renda e também do entretenimento, né, do lazer. E agradeço muito nessa presença aqui, Nelson, com todas essas informações que trouxe, essas sugestões, e de uma maneira assim extremamente didática. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a paciência de vocês por ter nos tolerado todos esses minutos. Muito obrigado. Bom, a gente está terminando. Muito obrigada por sua companhia e até breve.